Сейчас еще закинем в метро, и мы кончились, поэтому если сбор денег снова... Em resposta às bombas de Putin na Ucrânia, como essa que você escutou e que foi levada às redes sociais pelo embaixador da Ucrânia na Áustria, o mundo detonou a economia russa. Agora, essas sanções vão deixando a Rússia cada vez mais isolada no cenário internacional. Com isso, setores-chave da economia da Rússia correm risco de colapso mesmo. As reservas internacionais da Rússia, de mais de 600 bilhões de dólares, estão congeladas. Na quarta-feira, o Banco Central russo anunciou medidas para tentar salvar o sistema bancário. A taxa de juros por lá subiu de 9,5% para 20%. E como o país tem a 12ª maior economia do mundo, é o maior exportador de gás natural do planeta e tem papel estratégico no agronegócio, é claro que a guerra tem reflexo na economia mundial e na brasileira. O petróleo tipo Brent, que é o mais negociado, está sendo cotado a $110,41, alta de 5,18%. E gás. E vão aumentar ainda os preços de commodities, como o trigo. Lembrando que a Rússia e a Ucrânia juntas são responsáveis por quase 30% das exportações mundiais de trigo. A Rússia plantar uma lavoura de milho ou de soja, 80% dos gastos são com fertilizantes. Fosfato, ureia, cloreto de potássio, quase tudo, 80% vem da Rússia. Os números são todos superlativos. O preço do barril de petróleo encostou nos $114, a maior alta em 7 anos, embora os setores de óleo e gás tenham ficado de fora da lista de sanções. O trigo atingiu o maior patamar em 14 anos, com alta de mais de 5% na Bolsa de Chicago. Os preços internacionais de milho, soja, açúcar, algodão e café também tiveram reajustes, e daí não tem jeito. O reflexo chegará ao consumidor final aqui no Brasil, como reconheceu na quarta-feira a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Hoje o mundo é globalizado, então existe essa influência, mas tudo vai depender do tempo, do timing. A gente vem acompanhando isso agora. O preço, a gente acha que terá uma alta sim. Quanto? A soja já subiu, já caiu um pouco. O milho já subiu, já caiu um pouco. Então, isso é uma commodity. Então, a gente tem que acompanhar e diminuir os impactos que poderão ter. Como a guerra de Putin na Ucrânia afeta o preço dos combustíveis e dos produtos agrícolas no Brasil, em que medida a nossa economia consegue se proteger dos reflexos da guerra? E até que ponto um possível cessar-fogo teria força para conter os estragos globais na economia? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Miriam Leitão. Fique com a gente. Miriam Leitão, pegando emprestado o título que você mesma deu ao comentário na quarta-feira, né, que na verdade é a inspiração desse episódio, o que não faltam são motivos para que a guerra de fato chegue à padaria e ao posto de combustível, e aí a gente começa pela bomba de gasolina. Antes de falar de preço, Miriam, existe hoje uma aversão à compra de gás e de óleo que são produzidos na Rússia. Hoje a gente tem 7,5% da exportação de óleo e gás para o mundo que são da Rússia. A pergunta: pode faltar matéria-prima para abastecer o mundo? Ou os demais produtores conseguem suprir essa demanda de alguma forma, por exemplo, com o uso dessas chamadas reservas estratégicas? Eu acho que o mundo consegue suprir por um tempo. Tem as reservas estratégicas, mas você viu que no dia que informaram que eles iam liberar uma parte das reservas da Agência Internacional de Energia, Maltic e Carol, no dia, mesmo assim, o petróleo abriu subindo muito forte, com uma alta de mais de 7%. Por que a liberação de estoques não faz diferença no preço? É porque é preciso de uma munição muito grande para que se consiga suprir todo o petróleo da Rússia. A questão que está fazendo o petróleo subir é a seguinte: o petróleo da Rússia não foi incluído nas sanções, mas acontece que houve uma
um contágio desse movimento de repulsa à Rússia pela invasão da Ucrânia, que chegou nas empresas. E por que as empresas foram logo aderindo rapidamente? Exatamente por um risco reputacional, né? Tem um risco de reputação hoje ter qualquer negócio com a Rússia. E então as empresas, as comercializadoras, as transportadoras e os bancos que financiam disseram que estavam fora do negócio. A compra do petróleo da Rússia ficou duvidoso, né? Então, se vai conseguir ou não comercializar esse produto, ainda que ela não esteja querendo reduzir e esteja fora das sanções oficialmente, mas na verdade acabou sendo afetado por isso. Então, quando um grande produtor como a Rússia é, pelo menos durante um tempo, nocauteada, e ela está nesse momento, assim, nocauteada. Nos caixas eletrônicos quase não tem dinheiro. A moeda russa, o rublo, já vale 30% menos do que antes da invasão. A gente não sabe se vai ter ou não vai ter o petróleo russo e o gás. A primeira coisa que acontece é o preço subir, né? Reduz a oferta, aumenta o preço. E aumentou muito a incerteza também. Então, isso, a gente estava numa situação, lembra, que o dólar estava caindo, né? Então, isso ajudava a neutralizar as altas recentes, né? Bem recentes, um pouco antes da guerra. Mas com a guerra, o quadro mudou, o dólar vai parar de cair no Brasil, subindo um pouco, e então será inevitável aumentar o preço do combustível. E por isso ele vai chegar no posto de gasolina da sua preferência, ele vai chegar lá. A guerra de Putin chega no posto de gasolina que você frequenta, Maltic e Carol. Mas vai chegar em breve, Miriam? Quando é que a gente deve começar a sentir esse impacto? O barril já está passando aí de $100, não tem como segurar esse reajuste na bomba, né? Olha, a gente está com uma situação complicada, que é a seguinte. O general Silva Luna, ele falou, olha, o preço vai ser o preço, né? Deu entrevista tempos atrás dizendo que o preço seguiria os preços internacionais, que ele não ia segurar, que não é a Petrobras que faz esse preço, né? Aí, não foi isso que ele combinou, né? Não foi isso que combinaram com que o presidente combinou com ele, mas ele resolveu seguir o mercado e seguir a própria empresa, né? E o staff da empresa. E aí, a Petrobras anunciou um lucro grande. Esse lucro grande é mais um argumento para o Bolsonaro pressionar o Silva Luna para não repassar os preços. Só que já estava defasado, já está defasado. Então, é difícil que continue segurando. Ele vai ter que, em algum momento, repassar. A Rússia e a Ucrânia sozinhas são responsáveis por 30% do trigo consumido no mundo todo. Então, desde que esses dois países entraram em conflito, é claro que essa commodity teve um aumento significativo de preço no mercado internacional. Miriam, agora falando do impacto na padaria e também no supermercado, falar um pouquinho de trigo e de milho. O preço do trigo já é o mais alto em 14 anos. Rússia e Ucrânia juntas respondem por 29% do trigo mundial, 19% do milho e 80% do óleo de girassol. O que isso quer dizer? Lembrando que trigo e milho são produtos que têm impacto em outras cadeias, né? Servem, por exemplo, o milho como ração para animais e produção de carne também. Pois é, então chega também no alimento. Tem um choque de energia no mundo, já tinha antes um choque de energia, isso aí aumenta, escala o choque de energia. Tem uma pressão por aumento de aumento de preço de alimentos, isso aí só escala esse aumento de preço de alimento. Ao contrário da gasolina, que fica ali todo mundo olhando, o presidente vigiando e os caminhoneiros pressionando com o diesel e tal, o pão da padaria, a gente vai lá e compra ou não compra, porque não tem essa mesma pressão, é sempre repassado, né? E, então, portanto, o pão sobe toda a cadeia de alimento, mas toda a cadeia de alimento que leva trigo. E como você bem lembrou, milho também é afetado, milho, a Ucrânia é grande produtor, ela é um grande produtor também de trigo, a Rússia é o maior exportador, mas a Ucrânia tem uma terra muito boa, é uma excelente produtora de alimentos, né? E então, ela de que forma? A guerra pode impedir, inclusive, que ela tenha condições mínimas de organização de país
para começar o plantio. E quando começa o plantio? Começa o plantio agora, no degelo, em março. Em março é o degelo, aí começa o período do plantio. Então ela pode não ter a próxima safra, entendeu? Então tem mais esse problema. Além das sanções contra a Rússia, tem a desorganização da economia ucraniana, porque está todo mundo mobilizado em defender o país e defender o território, defender a pátria. Mas muitos moradores se juntam aos militares na resistência, seja na fabricação de coquetéis Molotov, montando barricadas ou organizando postos de controle. Então, essa que é a dificuldade. Aí, o milho faz parte da ração, afeta a cadeia de carne, mas a cadeia inteira, porque quando sobe o preço de suíno e sobe o preço de ave, aí a carne bovina que não come milho vai falar, vem cá, mas se eles estão subindo, eu também subo. Então tem uma correlação ali dos preços. Além disso, todas as commodities estão subindo no mercado internacional, eles são produtores de commodities, né? Então a gente tem, por um lado, uma vantagem, porque produção de commodities a gente também produz, então está aumentando o preço também da soja, puxada pelo milho, está subindo minério, está subindo petróleo, e aí, na abertura da Bolsa, após os dias fechados, subiram as ações da Vale e da Petrobras. Eu fico feliz porque no meu blog, isso foi antecipado pelo Álvaro Gribel, que botou lá que isso aconteceria, que apesar de toda a confusão, a Bolsa brasileira tinha esses pontos que estavam puxando para o positivo. Agora, Miriam, o Brasil também importa muito trigo da Argentina, né? O Brasil poderia produzir mais trigo do que já produz hoje? Como é que funciona isso? Olha, o Brasil durante muitos anos, isso no começo da minha vida profissional, você vê quantos anos isso, o Brasil tinha um negócio chamado Conta Trigo, que era um subsídio direto aos produtores, porque o Brasil queria ser autossuficiente em trigo, e nunca conseguiu. Só conseguiu enriquecer os produtores de trigo e entortar toda a cadeia de produção de trigo. Era uma coisa assim, todo dia era notícia o subsídio ao trigo, a conta trigo, que era sempre deficitária, e o governo colocava dinheiro que ia para toda a cadeia, para o moinho, para o produtor e tal. Bom, isso acabou essa conta trigo, e aí o Brasil começou a produzir trigo com eficiência, mas não é a grande vocação do Brasil. Então o Brasil consome 11 milhões de toneladas e metade disso importa e metade produz. Então, ele vai continuar sendo um importador de trigo. Acho que não, sem nenhum problema, nenhum demérito. Temos outras vantagens competitivas em outros produtos. Nesse, a Argentina é melhor que a gente. Miriam, falando agora de um tema que ganhou destaque antes mesmo da guerra, né? Já na viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, que é essa questão dos fertilizantes. Por que o Brasil se tornou tão dependente da Rússia e da Ucrânia nesse setor? A gente não teria como desenvolver uma produção interna, nacional de fertilizantes? Olha, sim, pode produzir mais fertilizantes no Brasil, e isso sem precisar de invadir terra indígena, porque o presidente fez uma ligação entre o projeto dele de mineração em terra indígena com a capacidade de produção de fertilizantes. Não precisa, não. A gente não produz, e o Adriano Pires estava me explicando por que a gente não produz o fertilizante, o que é impressionante, Leilane. A gente tem o gás, só que a gente não tem infraestrutura de escoamento do gás que a gente retira lá nas plataformas marítimas. Mas também podia desenvolver mais outras formas de agricultura menos lesivas, menos emissoras de gases de efeito estufa, plantio direto, outras técnicas de agricultura que dependam menos do fertilizante. Mas ele pode fazer, e além disso pode fazer um mix de países nos quais compra fertilizantes. Por exemplo, o Canadá é produtor, né, o Marrocos é produtor de um tipo de fertilizante, então fosfatado. Então ele pode fazer um mix de países dos quais importa, porque esse é um insumo fundamental para sustentar o que é o carro-chefe da economia brasileira, que é o agronegócio. Pois é, Miriam, nesse momento a gente vê a ministra da Agricultura fazendo um esforço, discutindo alternativas à questão dos fertilizantes, mas não coloca um risco imediato, risco de faltar fertilizantes ao agronegócio brasileiro. Mas você mencionou que o presidente foi às redes sociais dizer que precisava ter exploração de minério em terra indígena
porque assim a gente vai ter os fertilizantes nacionais que a gente precisa para a agricultura. Faz algum sentido ou ele está realmente usando uma guerra com essas proporções para fazer valer a pauta dele? Ele está fazendo exatamente isso, faço minhas suas palavras. Ele está usando uma guerra dolorosa, terrível como essa, um desequilíbrio geopolítico dramático no mundo, para tentar vender a pauta dele, que é de desmontar todo o sistema de proteção aos indígenas do Brasil. Sempre foi o projeto dele, desde o começo. Então ele estimula a invasão de terra indígena, estimula o garimpo, estimula todo tipo de ilegalidade na Amazônia, principalmente em terra indígena. E ele fez essa proposta não avançou, apesar de ter toda a ligação do deputado Arthur Lira com a causa antiambiental do Bolsonaro, mas não avançou. Por enquanto, eles estão nos ameaçando com isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não tem que fazer ou desmontar a proteção das terras indígenas, que tem um valor ambiental enorme para o Brasil, são as áreas mais protegidas, para falar, olha, se a gente fizer lá a mineração, certamente a gente vai encontrar fosfato. Não faz sentido isso, sabe? É mais uma mentira de Bolsonaro. Miriam, por que sanções aplicadas a um único país, ainda que seja um país gigante como a Rússia, tem essa repercussão tamanha no mundo inteiro? Por exemplo, há quem diga que é um remédio forte demais, né? O ex-chanceler Celso Amorim deu até uma entrevista pra gente no Globo, se posicionando contra as sanções, porque acha que isso vai ter consequências muito dramáticas para muitos países no mundo todo, né? Olha, eu discordo dele porque a Rússia que fez uma coisa terrível demais, radical demais, né? E a Rússia, todo mundo que acompanhou o domingo, esse dramático domingo passado, a partir do momento que o Vladimir Putin falou de arsenal nuclear, aí os países escalaram e usaram uma sanção bem forte e efetiva, que foi mirar o Banco Central. Mas, sim, tem consequências. Tem consequência nos outros países. Ninguém está longe o suficiente. Por quê? Porque a Rússia é uma economia grande e importante e ela está sendo desligada do sistema, né, da economia internacional. Com a globalização, formaram-se muitas redes de negócio na economia, nas finanças, na economia produtiva, na área do entretenimento. Tudo isso está sendo desligado rapidamente, exatamente porque é a única arma que se tem contra a Rússia, né? É exatamente a punição econômica. É a única arma que se tem contra um ditador descontrolado, com um exército poderoso, com armas nucleares, ameaçando a Ucrânia e ameaçando o mundo. É preciso parar esse ditador. Então, o mundo fez bem de tomar essa atitude tão unânime e tão forte contra a economia da Rússia. E falando especificamente de economia global, Miriam, a gente não sabe quando a guerra vai terminar e muito menos sabe quando as sanções vão ser levantadas. Existem negociações, mas essas negociações não garantem que o resultado delas termine no levantamento de todas essas sanções, ou seja, as questões práticas das sanções poderão ser observadas na economia do mundo por muito tempo, né? Sim, porque a partir do momento que a Rússia controlou todo o território, né, está tendo muita resistência, eles estão sendo muito irredentos, né, e corajosos e resilientes, os ucranianos, mas a desproporção de forças é muito grande. Então, quando ele controlar o território, as sanções continuarão. Se for pelo caminho da negociação, ele terá que ceder, né? A Rússia terá que recuar. Até que ponto a Rússia quer recuar? Até que ponto a Rússia quer uma saída que livre um pouco, né, a situação, porque o erro foi deles, né? O erro foi do Vladimir Putin. Na quarta-feira, o Sergei Lavrov, falou que reconhecia a presidência do Zelensky. Então já começou, porque antes ele dizia que, né, falava que acusava de todos os nomes o presidente da
da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E aí reconhece a presidência, que é a liderança dele, ótimo. Então já é um primeiro passo para começar a conversar. Então, se eles negociarem uma saída honrosa, né, se eles conseguirem uma saída honrosa, esse arsenal de sanções vai ser desmontado. Mas esse é o cenário mais otimista que está na nossa frente. Porque o que está como mais provável não é esse. Porque o que Putin mostrou até agora é um ditador sem limites e com muito poder na mão. Fazer um comboio de 60 quilômetros de armamento, de carros, de blindados na porta da capital de um país não faz sentido nenhum. A violência dessa ocupação ela é tão enorme que ele terá que recuar muito para que se encontre o caminho da paz e da negociação. Alguns países estão encontrando um diálogo, Israel, Índia, China. Então, esses países podem entrar tentando pavimentar um caminho da pacificação, mas não vai ser fácil. E aí, Miriam, que armas a gente tem aqui no Brasil para enfrentar essa turbulência? A gente falou já de várias pressões inflacionárias, provavelmente vem por aí mais aumento de taxa de juros, o que mais? O Banco Central no Brasil trabalha sozinho, né? Ele tem, porque o governo fez muitos erros fiscais e mostrou que estava disposto a usar o caixa do governo para ganhar a eleição, né, para tentar fazer campanha. Então, esses gastos populistas e a maneira como o ministro Paulo Guedes tem concordado com eles, isso assusta um pouco. Porque é uma coisa delicada, porque você tem que acudir determinados setores que estão em dificuldade numa crise, mas, ao mesmo tempo, você não pode passar a ideia de que você está fazendo uma gastança para o seu grupo eleitoral, porque para ganhar a eleição. Então, tem que saber como manejar a política fiscal de tal forma a dar suporte a quem está enfrentando a crise, mas ao mesmo tempo ter um horizonte de redução do gasto público, né? Redução do déficit público. E isso não está acontecendo. Em entrevista à TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou a possibilidade de reajuste aos policiais. Esse ano, por enquanto ainda, a inflação de 2022 será menor do que a de 2021. Até agora a projeção é essa, né? Mas especialistas estão aumentando a projeção a cada momento. A MB, associados que acerta muito, já está apostando numa inflação acima de 6%, mas podendo com viés de alta, como me disse o José Roberto Mendonça de Barro, com viés de alta. Então, a inflação com viés de alta no ano. E daí juros também com viés de alta, e aí também crescimento econômico passa a ter mais viés de baixa, né? Exatamente. A gente já estava num ano que ia ter juros de 12%, 12 alguma coisa, agora já se fala em 13%, e já sabia que o país não ia crescer, alguma coisa como 1%, 0,5%, vai ficar estagnado, né? O país vai ficar estagnado em 2022, mas agora com viés de baixa para o crescimento, né? Por ser atingido por todas essas turbulências. Outros países estão enfrentando a turbulência, mas num outro patamar, já mas porque iam crescer mais do que o Brasil e vão crescer um pouco menos do que cresceriam. O mundo inteiro, né, pode ter um crescimento menor e a Rússia pode ter um grande baque. O Putin, ele tomou uma decisão que atingiu o coração do seu próprio país, porque a aversão à Rússia, num ponto de vista da economia, é muito grande, e eles vão enfrentar dias bem difíceis, fora o fato do risco de quebra de empresa, de ter dificuldade de financiar banco. Eles estão entrando numa crise de grandes proporções. Miriam Leitão, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Miriam, um grande abraço. É sempre um prazer falar com vocês.
E esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios fornecidos pelo repórter Gabriel Shinohara, da sucursal de Brasília, e também áudios do Metrópolis e da Jovem Pan News. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.